Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Nosso assunto, o mercado imobiliário. As vendas do mercado de imóveis devem cair 13% nesse ano na comparação com 2021. Apesar da queda, o Secovi de São Paulo considera o ambiente de negócios oportuno, mesmo com a alta dos juros. O financiamento imobiliário tende a crescer com a concorrência entre os bancos. Os desafios do setor e as consequências da inflação para quem sonha em comprar um imóvel, agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é Eli Vertem, presidente executivo e CEO do Secovi aqui de São Paulo, que é o Sindicato da Habitação. Seu Eli, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza do Secovi com os ouvintes e os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, Tiago, eu que agradeço. O setor é um setor que sempre tem muita movimentação, né? Mas é um setor que deve sofrer queda nas vendas esse ano. E a gente se lembra que na quarta-feira passada o Banco Central anunciou mais uma escalada da taxa básica de juros. De que forma a Selic impacta nesse setor imobiliário? A gente sabe que é um setor que depende muito de financiamento, muito de recursos, de crédito. De que forma o setor pode ser impactado com essa decisão recente do Banco Central? Você tem toda a razão. De fato, o aumento da taxa Selic, ela compromete um pouco toda a economia, né? Porque justamente para combater a inflação e para diminuir a atividade econômica. E é claro que o setor imobiliário, assim como todos os outros setores, ele está incluído nesse ambiente econômico. E, de fato, os financiamentos imobiliários, eles são impactados por essa taxa e aí acaba, evidentemente, atrapalhando muito, tirando muita gente que gostaria de comprar. No entanto, é também importante observar que o financiamento imobiliário, dentre todos os tipos de financiamento que existem no Brasil, ele é um que tem uma trava, né? Ele não sobe na mesma velocidade ou no mesmo número absoluto da Selic. Então, ele, quando chega em 8, 9, ele para, né? Porque tem lá as travas, e no caso da Casa Verde e Amarela, as travas são mais embaixo. Então, ele sobe, ainda que ele fique, o financiamento sobe a taxa, ainda que ele fique sendo o financiamento mais barato que existe, dentre todos os outros financiamentos, por exemplo, de automóvel, ele sobe acompanhando a Selic, o imobiliário não. E também estraga um pouco o ambiente econômico, né? Então, com o ambiente econômico mais deteriorado ou mais ruim, é evidente que as vendas acabam sendo também impactadas negativamente. E, presidente, a expectativa para esse ano, pelo menos era a estimativa da semana passada ou da semana retrasada, de uma queda nas vendas de 13% para esse ano. Será que com essa alta da Selic e também com essas novas altas de combustíveis, porque tudo isso impacta, né, no setor imobiliário, é possível que o consumidor fique mais cauteloso e evite entrar no financiamento, por exemplo? Eu acho que, eu veria assim num outro ponto de vista. Já está previsto nessa nossa queda, vamos dizer, entre 10% e 15%, os 13% que você falou, esse cenário de aumento de Selic, o cenário eleitoral, esse ano mais complexo que a gente tem. Então já está, digamos, precificado nessa queda que a gente estima, que a gente estudou, esses componentes todos que você falou. O que não estava estimado era a guerra, né? Essa guerra que a humanidade está assistindo com muita tristeza, essa de fato não estava mensurada, não estava no cenário. Então, evidentemente que aumentos de combustível dessa magnitude, e não é exclusivo do Brasil, né? A gente fala muito da inflação brasileira, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, está com a inflação de 8%, 9%, o próprio Japão tem inflação, é um problema gravíssimo mundial que agora a guerra agrava. Então, eu acho que a guerra já colocou, digamos, nesse cenário um agravante. Então, objetivamente, sim, a gente entende que vai haver uma queda de vendas, como a gente estimou. Eu considero, o Secovi considera, a gente do mercado considera, um pouco de estabilidade, esta questão de subir 10, 15 ou 20, ou descer 10, 15 e 20. Por que a gente considera uma faixa de estabilidade? Porque a gente vem de 2, 3 anos de mudança de patamar, né? Os imóveis começaram a ir muito bem há 2, 3 anos atrás e agora, evidentemente, que você não consegue repetir esses resultados ad eternum, né? Então agora a gente tende a uma estabilidade,
mas ele não vai voltar para patamares de 3, 4, 5 anos atrás. Bom, o senhor falou bem em relação à própria pandemia, mas a gente viu um movimento muito interessante. Na pandemia, as pessoas que tinham aquele sonho de sair, no caso aqui de São Paulo, e morar um pouco mais distante, trocaram um apartamento por casa. O setor imobiliário foi beneficiado de que maneira por esse movimento nos últimos 2 anos? Na verdade, o setor imobiliário foi, eu acho assim, equivocado falar em beneficiado, né, por conta da pandemia, eu não coloco bem assim, mas houve uma valorização muito grande, né, uma revalorização muito grande da sua própria casa. Não precisa ser uma casa de campo, uma casa de praia, a própria casa onde a pessoa mora. E aí, isto fez com que as pessoas necessitassem morar melhor, digamos assim. Então, você tem um apartamento que você pode comprar um apartamento um pouco melhor, porque você precisa desse espaço, né? O casal agora trabalha em casa, talvez não todos os dias agora, porque nós não estamos em lockdown, mas pelo menos uma vez por semana ou duas, um dos membros da família vai trabalhar em casa, o próprio filho. Então, a casa, né? O significado do lar, da casa, e eu falo casa imóvel, né? Ela ganhou uma revalorização, né? Essa revalorização fez com que os compradores buscassem melhorar o seu imóvel. Então, quem podia assumir um financiamento, comprou uma casa melhor, vendeu a anterior. E esse movimento foi muito bom para o mercado. Mas temos que voltar ao primeiro ponto que você levantou. Temos uma taxa, a gente estava falando de uma Selic de 2%, 3%, 4%, né? Então, vamos dizer, essa ressignificação, mais um ambiente de Selic muito baixa, resultou numa melhora dos índices de venda comprovadamente, né? Senhor Elício, a gente está falando muito sobre a questão dos juros e eu pergunto para o senhor em relação aos juros bancários, né? Muitas vezes os bancos tentam fazer a concorrência. Alguns propõem taxas de 7,5% ao ano, que são índices que já foram mais baixos, mas no momento como esse, não são lá os 12% mais ATR que a gente tinha há alguns anos. Eu pergunto, qual que é a recomendação para o consumidor que precisa trocar de apartamento? Que nem sempre é a oportunidade, é a necessidade. A pessoa precisa fazer uma peregrinação pelos bancos, buscar também a Caixa Econômica, que tenta oferecer juros mais baixos para fazer essa concorrência. Qual que é a recomendação nesse momento? Bom, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Tem que fazer uma concorrência sim. Essa peregrinação que você falou, hoje ela é muito mais fácil, né? Porque você tem sites de buscas aí, como tem de viagens, né? Que te oferecem as várias possibilidades. Você tem o seu próprio, né? O cliente tem o seu próprio relacionamento com o seu banco, onde ele tem lá uma reciprocidade, ele deve negociar. Mas é importante esclarecer uma situação interessante. Para os bancos, para o setor financeiro, este cliente que entra comprando um imóvel, ele não é necessário, a única vantagem que o banco vê nele não é na taxa alta ou baixa que ele vai poder cobrar deste cliente, é no relacionamento que ele vai construir com esse cliente ao longo de 10, 20, 30 anos, que é o tempo de um financiamento imobiliário. Então, esse cliente, uma vez dentro do banco, ele entrou através de um crédito imobiliário, mas ele vai comprar seguro de vida, ele vai comprar seguro de automóvel, ele vai comprar um carro, pode não ser nessa semana, nesse mês, porque temos aí uma taxa de juros alta, mas daqui a um ano, talvez a situação não seja assim, a guerra já acabou. Então, essa construção de relacionamento que o crédito imobiliário fornece ao banco, que é de longuíssimo prazo, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, depende do caso, é isto que é um patrimônio muito grande do cliente. Então, o cliente, quando estiver negociando com o seu banco, fazendo uma pesquisa de mercado, onde ele pode ser mais bem tratado, ele tem que levar em consideração que o banco não está olhando para ele só em cobrar os juros dele. Ele tem que se vender bem para o banco, dizendo, olha, eu também vou comprar um seguro, eu vou comprar, não hoje, mas amanhã eu vou comprar um seguro, eu vou comprar uma viagem, eu vou trocar meu cartão de crédito, eu pretendo amanhã reformar meu sítio, eu pretendo amanhã fazer um outro investimento. Isso tudo o comprador, o cliente, tem que, vamos dizer assim, ser comerciante com o banco, né? E oferecer tudo isso, porque o banco vai levar isso em consideração. O banco não gosta, ele vai fazer de tudo para não perder o cliente imobiliário dele, porque, como eu já falei, é um cliente de longo prazo que vai dar para ele uma série de outros serviços que advém desse grande relacionamento, extenso relacionamento.
Presidente, eu queria perguntar para o senhor sobre a taxa de inadimplência. Muita gente que tem o financiamento imobiliário, as pessoas no ano passado, muita gente no retrasado também perdeu o emprego. E como que fica a sobrevivência dessas pessoas que têm dívidas em atraso de um financiamento imobiliário, que é o financiamento, como nós sempre destacamos aqui, é um financiamento de longo prazo. Essa taxa de inadimplência subiu nos últimos 2 anos ou continua, de uma certa maneira, estabilizada? Não, ela está bastante estabilizada e você sabe que isso tem um componente comportamental muito grande, né? Vamos dizer, esta dívida, que na verdade eu não considero uma dívida, eu prefiro chamar de financiamento. Dívida é algo que você contrai para comprar algo que é fazer uma festa, e eu aqui não estou dando juízo de valor, mas isso sim é uma dívida. Um financiamento, ele é diferente de uma dívida porque ele é a realização de um projeto de longo prazo pessoal, né? Pode ser um projeto para aumentar a sua empresa, para aumentar, ou mesmo para comprar um apartamento. Então, a inadimplência no nosso setor é muito baixa. Primeiro porque você tem é o menor financiamento que essa família tem, menor que eu digo de custo. Segundo, ele não pode deixar de pagar a casa dele, né? Então, ele tem um valor, a gente falou aqui da ressignificação, revalorização do lar, ele sabe o que significa. E terceiro, ele tem um canal de comunicação, o setor financeiro, ele é muito receptivo com esse cliente, ele atende muito esse cliente, ele consegue, não em 100% dos casos, evidentemente, mas numa grande maioria, ele consegue compreender o problema momentâneo deste cliente e renegociar, reequacionar, porque eu lembro, Tiago, o banco, ele não quer perder esse cliente, e não é por causa do financiamento, ele não quer perder os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos de relacionamento. Eli Vertem é presidente executivo e CEO do Secovi aqui de São Paulo. Bom, o senhor disse que o banco não quer perder o cliente. Eu lembro que há alguns anos houve uma tentativa do próprio governo, da Caixa Econômica, de tentar atrair clientes que já tinham financiamento imobiliário e é a portabilidade do crédito. Isso vem dando certo no Brasil? As pessoas têm o hábito, olha, o meu financiamento imobiliário está caro, então eu vou procurar um outro banco para ver se eles assumem essa dívida. A gente sabe que há muita burocracia para transferir documentos, não sei se precisa pagar ITBI de novo quando você faz a portabilidade de um financiamento. Como é que está essa questão aqui no Brasil? Olha, eu acho que a portabilidade é uma ferramenta importantíssima, fundamental. De fato, ela é muito utilizada, mas ela deveria ser mais utilizada. Não tem custo nenhum, não tem custo de TBI. Mesmo a burocracia, ela é extremamente mais ágil do que... nem se compara com o início do processo, quando ele pegou um financiamento. Evidente que se ele for trocar de banco, por exemplo, o banco novo vai reanalisar para ver, porque, né, de novo, num relacionamento de longo prazo, vamos dizer, a pessoa pode não ter tido um problema há 5 anos atrás, mas agora teve um título protestado, por exemplo, e aí acaba não permitindo que ele faça portabilidade, porque o outro banco não vai, vamos dizer, querê-lo porque ele é um mau pagador ou porque ele está inadimplente e tal. Mas ele estando adimplente, ele tendo um cadastro que se mantém, e muitas vezes, né, muitas vezes não, na maioria das vezes, a tendência natural é progredir, né? Quer dizer, você com 25, 30 anos, você tinha uma situação, você trabalhou e espera-se que aos 35, aos 40, você deu um upgrade na sua vida, você caminhou para frente, vamos dizer assim, nem sempre é possível, mas é o desejo de todos, né? Seria um movimento natural. Então, eu acho que esse papel, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui agora, que você está fazendo no Jovem Pan, de difundir esta ferramenta é muito importante, muito importante. E aí vai muito no comportamento pessoal deste cliente, né? Tem clientes mais atentos, né? Que pesquisam mais, que estão sempre procurando o melhor negócio para ele diariamente, assim como hoje em dia nas aplicações financeiras, né? Através de aplicativos, a gente acompanha mais facilmente, mais modernamente as taxas da remuneração das aplicações, das oportunidades. Esse comportamento de usar esse instrumento da portabilidade deveria também estar ali no íconezinho dos aplicativos, para que todo mês, não digo todo mês, mas pelo menos anualmente,
o cliente checasse e fizesse uma pesquisa de mercado e negociasse mesmo, como é comércio mesmo, né? A gente está falando de um financiamento imobiliário, mas tem que ser tratado como você vai numa loja, no comércio, e você pechincha num preço, você negocia para você, ou na sua empresa, que você também negocia as compras. Então, tem que ser muito bem difundido, sim, e eu acho um instrumento maravilhoso para os clientes. Perfeito. Presidente, eu já vi outras discussões no âmbito do próprio Secov, aqui de São Paulo, Sindicato da Habitação, sobre a rentabilidade, ou pelo menos a correção do FGTS, porque a gente sabe que é um dinheiro importante, que todo mês é depositado. Para quem é seletista ainda tem toda essa questão de um modelo mais antigo do contrato de trabalho, mas é um modelo importante, e o FGTS é sempre muito ligado à compra da casa própria, a quitar o financiamento, a bater parcelas do financiamento. Eu pergunto, de que maneira que o Secov se posiciona sobre esse debate em relação à rentabilidade do FGTS? Porque recentemente agora a gente teve a informação que o governo vai liberar pelo menos R$1.000 do FGTS para os trabalhadores. Vale mais a pena você tirar esse dinheiro e colocar num fundo que tenha uma rentabilidade maior do que manter lá na conta do FGTS. Qual que é o posicionamento do Secov em relação a isso? Olha, o posicionamento do Secov em relação ao FGTS é muito claro, viu, Tiago? Nós somos frontalmente contrários a qualquer desvirtualização da utilização do FGTS fora da compra da casa própria, fora do âmbito em que ele foi criado. E eu explico por quê. Primeiro que ele tem uma função social gigantesca. 40%, 50% dos imóveis ofertados que possibilitam que esses clientes adquiram a sua casa própria, principalmente na faixa da Casa Verde e Amarela, onde socialmente o déficit é imenso. Se você destruir ou desvirtuar o FGTS para outras finalidades, você vai diminuir a oferta de habitação nessa faixa mais abaixo, vamos dizer, na faixa da Casa Verde e Amarela, de uma forma brutal, com prejuízos sociais da maior importância. Você vai ter, eu não vou nem falar aqui de quanto que o setor emprega, quanto que o setor representa do PIB, impostos, etc, etc. Eu não vou nem entrar nesse detalhe que por si só já seria um desastre. Mas a oferta de moradia seria frontalmente atingida. Então você tiraria o seu dinheiro de um fundo de garantia para fazer uma aplicação num setor, e eu aqui não vai nenhum juízo de valor contra um setor ou a favor de outro, não é isso. Eu só estou dando uma coisa clara, você tira o seu dinheiro e aplica num outro investimento, quer dizer, uma operação absolutamente financeira, né? E você tira do setor mais produtivo, que provém justamente a casa própria que você comprou. Então, e é uma poupança, é uma garantia que esse portador, que esse dono do FGTS tem, né? Que a empresa depositou, né? Porque o trabalhador ele não deposita, quem deposita é a própria empresa, tá certo? É uma poupança que ele tem, que como você falou, ele pode usar de várias formas, ele pode dar de entrada, ele pode abater do saldo devedor, ele pode anualmente utilizar para abater seu próprio financiamento e reduzir a sua prestação. E ele tem um impacto, vamos dizer, a retirada do fundo, a gente chama de desvirtuamento da utilização do fundo de garantia. Ele tem um impacto na oferta de moradia na Casa Verde e Amarela e no emprego incalculável. Eu particularmente entendo, o Secov entende, o setor entende que é uma brincadeira de mau gosto falar e mexer no fundo de garantia. É um olhar muito pequeno de um assunto muito grande, muito importante socialmente. Além do mais, você pode também fazer investimentos equivocados, né? Ninguém garante que você vai aplicar melhor ou pior. Então, nós somos frontalmente contrários por tudo isso que eu te falei, e não é porque a gente defende aqui um dinheiro carimbado, esse dinheiro é carimbado, não, em absoluto, não é isso, não é uma questão conceitual. Agora, derrubar um mercado, uma oferta de moradias num país que tem um déficit habitacional, principalmente na faixa da Casa Verde e Amarela, eu acho que seria vamos dizer assim, um contrassenso social da maior grandeza. Sim. Presidente, antes da gente falar mais
mais sobre a moradia para pessoas de uma renda mais baixa. Eu pergunto para o senhor, há também em estudo ou há uma possibilidade também do governo autorizar o uso do FGTS para a compra de uma segunda casa própria? Isso, atualmente, eu pergunto para o senhor, é possível isso? Só se o imóvel for em outro município? Como é que funciona esse processo? Não, você tem toda a razão, só é possível se for em outro município, né? Eu acho que dentro da liberdade não veria problema dele comprar o segundo imóvel, mas não é algo que o mercado entende como a coisa mais fundamental. Por quê? Porque o importante é que ele use esses recursos, né, o que é dele, trabalhador, o cliente, que ele use para bater o seu financiamento, por exemplo, porque esse dinheiro acaba, essa amortização que ele faz, acaba retornando em novos financiamentos para mais pessoas que ainda não têm a sua primeira residência. Então, assim, eu não sou contra você ter uma liberdade de comprar um segundo imóvel, em absoluto. Eu acho que essa liberdade, o dono, digamos assim, desse dinheiro, que é o trabalhador, o dono da conta do FGTS, ele deveria ter. Mas não é algo que vai mudar significativamente o mercado, vai vender mais ou vai vender menos por causa disso. Bom, e só falou da Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. Os governos dos estados também têm formas de se incentivar essa moradia popular. Recentemente vimos a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro e o déficit habitacional é muito grande. Pessoas não podem sair das casas, mesmo sendo área de risco, porque não tem, obviamente, para onde ir. De que forma o senhor acha que é possível ampliar para tentar resolver finalmente esse problema no país? Olha, Tiago, uma pergunta fantástica, me permite falar um pouquinho sobre um outro tema. Este problema, claro que ele é atacado com recursos, com financiamento, com linhas de créditos, mas não é o problema do Brasil deste momento para enfrentar esse problema. Tem crédito, temos um sistema que é a Casa Verde e Amarela, que é muito bom, um exemplo mundial. Evidente, como todos os projetos, ele todo dia pode ser melhorado, isso a gente sabe, não é perfeito, mas ele é quase um exemplo mundial. A questão que você colocou a solução se baseia em legislações urbanísticas das cidades mais permissivas, mais alinhadas com a dificuldade e a realidade das pessoas que moram nessa cidade. Não legislações que vão atender o mercado imobiliário. Não é isso que eu defendo, não é isso que o Secovi defende. O que nós temos que fazer são legislações urbanísticas que atendam o interesse e a necessidade das pessoas que moram na cidade. E isto significa adensar onde tem infraestrutura, significa adensar, financiar projetos urbanísticos de empresas organizadas, para que você ocupe com uma engenharia moderna, então que você ocupe esses espaços urbanos hoje deteriorados. Você deu o exemplo de Petrópolis, aquela tragédia, que poderia ser muito evitado se nós tivéssemos uma legislação urbanística mais moderna, a favor das necessidades do morador, não do mercado imobiliário, eu insisto, do morador, da pessoa. Precisa perguntar para os moradores dessa cidade qual é a necessidade real, não a necessidade teórica de livros universitários e de teorias maravilhosas. Qual é o dia a dia, a necessidade real? E também um poder público mais ágil nas aprovações e um Ministério Público mais alinhado também com a solução das necessidades das pessoas que moram. Então, hoje nós vivemos no Brasil, felizmente ou infelizmente, não me cabe aqui julgar, uma situação de legislação urbanística onde tudo é proibido, onde tudo é judicializado, onde vários interesses estão ali presentes e você acaba a iniciativa privada, as empresas organizadas, o projeto bem aprovado acaba não ocupando esses espaços. E aí você confronta isso, essa teoria do que deveria ser, com a realidade da vida do Brasil, né? A realidade do Brasil são pessoas desassistidas e aí a realidade que se impõe a essas teorias, ela vai lá e faz o que a gente está vendo. Então, por exemplo, as pessoas morando em morros, com as suas habitações precárias, você vê os mananciais. Hoje é proibido construir nos mananciais, né? Você não consegue fazer um projeto urbanístico com um tratamento
tratamento de esgoto, com qualidade, é proibido. Bom, se é proibido, não deveria ter ninguém lá dentro, e tem mais de 1 milhão de pessoas morando lá dentro, porque essa é a realidade. Então, eu diria para você, objetivamente, o seguinte: isto não vai se combater com mais ou menos financiamento. Isso vai se combater com legislações urbanísticas modernas que atendam o interesse e a necessidade da população de cada cidade, e um poder público e um poder do judiciário mais entrosado com esse mesmo espírito. Perfeito. Bom, aproveitando essa resposta do senhor aqui na Jovem Pan, a Jovem Pan é ouvida em todo o Brasil, até fora do Brasil, com a internet chega a todo o planeta, mas eu queria fazer uma pergunta relativa a São Paulo, né? É muito triste ver a situação do centro aqui de São Paulo, e tem um dado que é interessante, pelo menos é um dado não tão recente, mas é o último dado que a gente tem, que cerca de 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro. É um índice muito baixo, não sei se esse número já aumentou, talvez o Secov tenha outras estatísticas, mas eu pergunto como se levar pessoas para morar no centro e possivelmente também trabalhar no centro, evitando os grandes deslocamentos que atrapalham a vida de qualquer cidade. Perfeito. E na mesma linha da minha resposta anterior, Tiago, nós estamos falando de legislação, né? Há demanda, há interesse das empresas em produzir no centro. O centro de São Paulo, assim como todos os centros das grandes cidades, são porções do território importantíssimas, né? A gente vai viajar para o exterior e tal, e você vê lá que o centro é valorizadíssimo, é recuperado, funciona 24 horas, né? Você tem trabalho, você tem moradia, lazer, serviços e etc. Aqui em São Paulo, especificamente, de novo, a gente cai na legislação. A legislação é muito restritiva, tudo não pode, né? O setor imobiliário e outros setores querem morar, querem trabalhar, querem atuar no centro, mas é tanta trava, é tanta burocracia, não é nem burocracia, é tanta restrição urbanística e que acaba afastando os investimentos do centro, né? Então você, de novo, existe uma situação teórica, né, que são as legislações, a vontade de muitas pessoas, mas existe a vida real, a prática. A vida real é um centro cheio de gente desassistida e uma legislação que não permite que a gente, digamos assim, no bom sentido, invada o centro, construindo mais habitações, gerando mais gente morando 24 horas. Então é fundamental recuperar os centros, é fundamental adensar as pessoas dentro da faixa da cidade ou do território da cidade, e aí não é só São Paulo, vale para todas, onde já tem infraestrutura instalada, né? E isto não é uma questão de financiamento, sim, não é uma questão de demanda, não é uma questão de interesse das empresas, é uma questão de legislação urbanística moderna que atenda o interesse de quem mora, de quem vive a cidade real, de quem tem o dia a dia, tem que resolver o seu problema no dia a dia. E não teorias jurídicas ou teorias urbanísticas, que são muito boas, mas que não têm, muitas vezes, conexão com a vida real da cidade e das pessoas. Perfeito. Presidente, a última pergunta para a gente concluir aqui a nossa conversa, até uma curiosidade em relação à estrutura atual do Secov. O senhor é presidente executivo, o Secov sempre teve um presidente, agora há um presidente e também um presidente eleito. O que muda nessa configuração e isso favorece o quê na formação de políticas públicas e de incentivos a essa área mais social? O Secov, a gente fez vários estudos nos últimos anos, né, analisando modelos de governança, de gestão de outras entidades, inclusive fora do Brasil, e nós percebemos a necessidade de ter a figura dos dois presidentes, né, um presidente eleito, presidente do Conselho, que agora é o Rodrigo Luna, e um presidente executivo, né, o cargo de um presidente executivo, que nesse momento está sendo ocupado pelo meu nome, né? E o objetivo disso é você ter uma divisão de tarefas, poder objetivar mais os trabalhos. E o que nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar o seguinte: primeiro, os associados do Secov vão ganhar serviços, a gente espera, né? Pretende, se comprometeu com isso, de melhorar os serviços e o apoio que o Secov presta ao mercado. E, ao mesmo tempo, nós podemos
resolvemos também dedicar uma equipe para apresentar soluções urbanísticas, soluções para cidades, aquilo que eu falei anteriormente. Então, o nosso projeto é, vamos dizer, melhorar a gestão, fazer um upgrade da gestão para que o Secov consiga atender melhor os seus associados, evidentemente, ele representa um setor importante, mas também possa contribuir mais com a cidade e com as pessoas que moram aqui dentro da cidade. Então, a figura dos dois presidentes é no sentido de melhorar a gestão e produzir mais conteúdo. Bom, presidente, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela atenção com os ouvintes, telespectadores aqui da Jovem Pan. Foi um prazer receber o senhor aqui na nossa programação. Um grande abraço. Muito obrigado, Tiago. É um grande prazer, uma honra e estamos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Falamos sobre o setor imobiliário, as consequências da guerra também nesse setor, a alta dos juros, com Eli Vertem, que é presidente executivo e CEO do Secov de São Paulo, Sindicato da Habitação. A você, ouvinte, espectador, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.